Eu vou falar sobre a obra de Machado de Assis, que é um romance, que é o livro Dom Casmurro, e nesse livro ele retrata uma história de romance de amor entre Capitu, Bentinho e Escobar, que no caso é um triângulo amoroso. Só que no livro fica com uma ênfase de um suspense, porque não diz mesmo se ele traiu, se a Capitu chegou a trair o Bentinho ou não, o que traz conflitos sobre o lugar da mulher na sociedade brasileira. A história começa com os dois adolescentes, a Capitu e o Bentinho. Eles começam a se envolver, só que eles não podem se amar por causa da mãe do Bentinho, a Dona Glória, fez uma promessa que o Bentinho precisa ser padre. Só que depois eles conseguem vencer esse obstáculo. Bom, o livro ele é um romance realista de 1899, em que o narrador personagem é o Bentinho. Ele tem apresenta um caráter memorialístico e ele também critica o romantismo e a burguesia. O espaço da narrativa é no Rio de Janeiro, o tempo da narrativa é no século XIX, e as temáticas do livro é adultério, corrupção humana e jogo de interesse. A narrativa está centrada numa percepção íntima do Bentinho, onde ele tem um relato das suas memórias através mais de um olhar analítico, e a história ela se sobressai em um tempo de ordem cronológica. O livro é dividido em 148 capítulos e é uma das principais obras do realismo no Brasil. Por isso, ele apresenta um caráter antirromântico, realizando a análise psicológica dos personagens. Além disso, ele apresenta uma crítica social, quando de forma irônica desconstrói a falsa imagem heróica da classe burguesa. No enredo, não dá para descobrir se Capitu traiu ou não o Bentinho, pois o livro ele é construído para manter o suspense entre os leitores. Então, o narrador ele não consegue provar em nenhum momento que aquilo de fato aconteceu, ainda mais após a Capitu, na sua fala, ter negado a traição. Mas Bentinho tem certeza da traição da sua esposa. Aliás, é possível dizer que nessa obra pode ser uma tentativa dele nos convencer que a esposa foi infiel a ele. E fica a pergunta, né? Podemos confiar nesse homem que é ciumento ou não seria a Capitu a vítima da história, onde tem uma sociedade machista que nega o direito e a defesa dessa mulher? No capítulo 44 e 45, que nós escolhemos para destacarmos, acontece uma situação em que a Capitu questiona a preferência do Bentinho entre ela ou a própria mãe. E o Bentinho ele fica bem desconcertado com essa pergunta, por ser uma pergunta desconfortável, mas ela acaba insistindo e reforçando a pergunta. Daí ela pergunta para ele se ele soubesse que ela estava prestes a morrer, deixaria o seminário para vê-la contra a vontade da sua mãe? Após a insistência de Capitu, Bentinho acaba cedendo e afirmando que ele iria sim contra a vontade da própria mãe por Capitu. Após a Capitu insistir tanto nessa resposta e o Bentinho ter uma resposta supostamente que seria boa para ela cita e escreve no chão que ele seria mentiroso. Bentinho, então, ele se sente zombado e, após ter sido uma conversa com muitas ironias, ele resolve dizer que talvez a vida de padre realmente seria boa para ele. E ela, então, fala que o bom mesmo para ele seria ser cônego. Então o Bentinho aproveita dessa situação e ele resolve fazer um pedido, que ela só, quando ele virasse padre, ela só se confessasse com ele e também que ela fosse casada pelo próprio. Mas ela afirma que talvez ele demoraria para ser padre, então ela não poderia prometer que ele faria o casamento dela, mas sim o batismo do seu. Agora eu vou falar o capítulo 45, que é Abane a cabeça ao leitor. O narrador desafia o leitor, que não deve estar acreditando no diálogo que se passou, a abanar a cabeça e fechar o livro, mas sublinha que os fatos se passaram exatamente dessa maneira, enquanto ele se espantava com a postura da garota, imaginando seu casamento e o seu filho com outro homem, Capitu apenas sorria. Agora a gente vai falar das personalidades dos personagens, dos principais, que são os três. O Bentinho, ele é um adolescente tímido, sem muita iniciativa e muito dependente de mulher. Já o Escobar, seu melhor amigo, onde o Bentinho conheceu no seminário, que os dois acabaram desistindo, ele é misterioso e por vezes se mantinha em silêncio. O seu comportamento é de forma como é descrito no livro
e sugerem que ele poderia estar escondendo alguma coisa. Desde o início da Capitu, ela sempre teve mais maturidade no relacionamento entre os dois, e ela sempre teve uma dominância também, uma predominância dentro do relacionamento. E por isso ela acabava sendo vista como uma mulher ambiciosa e muitas vezes uma mulher de futilidades. Mas, na verdade, ela é extremamente inteligente e dedicada. Capítulo 46. As pazes. As pazes foram feitas da mesma forma que a discussão se iniciou instantaneamente. Capitu foi quem iniciou a reaproximação, procurando os olhos cabisbaixos de Bentinho, porém ele continuou zangado. Mas os olhos de Capitu foram irresistíveis e não demorou para que Bento colocasse suas mãos nas costas dela, abraçando ela. E Capitu colocou a mão na mão dele e eles ficaram juntos. A mãe de Capitu apareceu para fora da casa, como se quisesse conferir o que estava acontecendo, porém ela já imaginava aquela cena. Os jovens continuavam encostados um ao outro, pedindo perdão reciprocamente. Capitu sentia-se abatida e Bentinho estava com os olhos todos lacrimejando.